pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Nascimento e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o quentismo. Oi gente, eu sou a Rihanna Bittencourt. Como o Marcos disse, no último episódio a gente falou, os meninos, os apresentadores no caso, falaram um pouco sobre o quentismo, no caso a parte histórica. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente vai entrar numa parte um pouco mais séria, que é sobre os autores e algumas das suas obras. Oi gente, meu nome é Maria Gabriele e a gente vai contar um pouco sobre o quentismo e tudo que rolava ali no Brasil. Como eles registravam tudo que acontecia com a pena, né, e a tinta deles. Bom, não podíamos deixar de falar, né, de Pero Vaz de Caminha, o cara que literalmente escreveu o primeiro relatório sobre o Brasil, né, as terras do Brasil. Bom, esse relatório é enviado para o rei Dom Manuel, que naquele tempo era tipo um e-mail, que você fazia o relatório e enviava, né, diretamente para o rei. Bom, a carta ela foi escrita lá por volta de 1500. Ela foi a primeira obra literária que falava tudo sobre o que aconteceu naquele tempo. No caso, ele também falou sobre as descobertas que eles fizeram sobre aquela terra. No caso, para ser mais exato, os portugueses fizeram sobre a terra. E ele conta um pouco mais, tipo, literalmente um relatório. Ele conta sobre o que aconteceu naquela época, como que eles descobriram aquela terra e tudo mais, só que de uma forma bem mais detalhada, bem mais a fundo, assim. Sim, e o que eu achei interessante, bem legal, é que ele, quando ele escreve, ele só não fala assim, nossa, achei uma terra. Ele escreve assim, uma mistura de, ele fica encantado, todo um sentimento assim de encanto e também estranheza. Então ele descreve os índios de uma forma que ele se impressiona, mas também que ele acha estranho, afinal são os nativos daquela terra, né? Então tudo isso ele acha bem estranho. Então é muito interessante na carta, quando ele descreve esse mix de sentimentos. É o famoso choque de culturas que fala, né? Ele veio, né, preparou seu relatório e descreveu como era diferente, né, esse povo de uma terra diferente que não era, vamos dizer assim, que socializada, né, naquele tempo. Sim, bom, a carta ela é cheia tipo de detalhes, ela é rica em detalhes. Fala sobre a flora, sobre a cultura, sobre os indígenas, como os meninos falaram no último episódio. E, enfim, é uma listagem enorme de coisas que eles descobriram lá em 1500, né, porque eles descobriram o Brasil, que foi uma coisa totalmente diferente. Tipo, eles viram ali e falaram, caraca, mano, quantas coisas, tipo, olha como essa terra é rica em várias coisas, na flora, em pessoas, como os meninos também explicaram no último, sobre como dizer, sobre o manual, né, que foi uma espécie de manual que ensinava os indígenas se portarem como os europeus. Sim, e aí entra a parte da religião, porque ele ficou impressionado de, nossa, eles não têm religião, então o que eles fazem? A questão de eles não usarem roupa, a religião, toda a cultura deles era muito diferente. Então foi aí que eles entraram na parte de catequizar e, querendo ou não, obrigar eles a ter uma certa religião, porque para eles, a cultura deles não era nada. Enfim, aqui vocês puderam ver um pouco sobre o Pero Vaz de Caminha, para ser mais exata, sobre a carta, né? A carta que ele fez. E agora a gente vai falar um pouco sobre os jesuítas e a literatura catequizando, no caso. Bom, gente, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no José de Anchieta. Bom, o José de Anchieta foi um autor muito importante naquela época, porque ele foi conhecido por catequizar, no caso, espalhar o catolicismo entre as pessoas. Ele era aquele tipo de cara que levava sempre aquele livrinho de oração, Sim, sabe, dentro do bolso. E, tipo assim, é uma coisa muito doida, porque ele escreveu 2 livros, e nesses livros tinham vários sermões, em que ele colocou em 2 livros, inclusive, que foi no Tupi-Guarani e no português,
para poder espalhar o evangelho, assim, no caso, espalhar o catolicismo entre as pessoas. Então, tipo assim, foi uma coisa muito doida, porque ele se aprofundou muito nisso, assim, então é muito Teve chocante. que fazer várias pesquisas, imagina o tempo de pesquisa que ele teve que fazer para Sim. escrever um livro em Tupi-Guarani e em português. Deve ter demorado, tipo, muito, porque era uma língua que ele não sabia, vamos lá, ninguém, tipo assim, não é qualquer pessoa que tu olha assim, nossa, sabe que o Guarani, a pessoa fala assim, eu sei, começa a falar contigo, entendeu? E também Não é fácil. é um assunto difícil de falar, que era sobre catequizar indígenas, né? O povo originário que não sabia meio que quase nada sobre esse assunto, né? Sobre essa religião e tal, essa Sim. cultura. E aí que ele se torna um verdadeiro missionário, né? Porque o objetivo maior dele não era só evangelizar, catequizar toda aquela cultura, ele também queria entender a cultura dos indígenas, exatamente. entendeu? Não foi à toa que ele se aprofundou na língua tupi, porque não era algo que alguém já tinha descoberto, eram povos nativos, era uma língua que ninguém sabia. Então, o fato, todo esse trabalho que ele teve de escrever sermões e as peças teatrais dele, o que foi que tornou ele realmente um verdadeiro missionário. E também, né, ele foi responsável e muito famoso pela obra, né, o poema A Virgem Maria, que ele ficou muito, muito famoso, pois ele literalmente escreveu o poema A Virgem Maria na areia, né, na areia da praia, literalmente. Imagina o trabalho que ele teve que fazer para criar um poema e escrever ele na areia. Sim. Tipo, meio que ele deixou a marca dele registrada ali sobre o catolicismo. Tipo, literalmente enraizada nas terras, assim. Ele escreveu lá, tudinho. Ele meio que falando, né, fui eu que fiz isso Foi eu daqui que fiz na isso, areia. eu que tô aqui, eu que fiz isso. Foi o primeiro, hein? Então, tipo assim, a importância dele na história, no caso, no quientismo, é algo muito grande, assim. Ele foi um dos primeiros missionários, não foi um dos, não. Ele foi o primeiro missionário, foi ele que foi, tipo assim, o primeiraço a espalhar um pouco mais sobre o catolicismo. Então, tipo assim, ele fez um grande feito, né? À toa que, tipo assim, posso dizer que meio a meio, a maioria das pessoas todas são católicas. Tipo, vamos dar um exemplo. Eu sou católica, eu creio que tu seja da igreja evangélica, eu sou católica também. Então, tipo assim, é dividido meio a meio. Tipo, tu não encontra qualquer pessoa aí que acredita na religião que é dos indígenas, dos povos originários. Exatamente. Bom, gente, agora a gente vai comentar sobre o próximo tópico, que tem como título Comentários sobre outras obras menos conhecidas e anônimas. Bom, depois desses dois grandões do quentismo, sobre as peças teatrais e os poemas dele e as cartas, agora nós vamos falar um pouco sobre as cartas anônimas, que tem uma porção, né? São várias outras cartas e, mesmo elas não sendo conhecidas, elas foram muito importantes para a época. Principalmente falando sobre os relatos da viagem. Então, tipo, eles eram um guia de viagem para as pessoas que viam de lá, de fora, aqui para o Brasil, né? Bom, como a Maria disse, era uma espécie de guia de viagem. No caso, tipo assim, chegaram aqui no Brasil, eles relatavam o que eles estavam passando, no caso, aventuras, as dificuldades, como que era o local, a convivência com as pessoas. Então, tipo assim, eles relatavam sobre tudo. Era como se fosse hoje em dia, quando as pessoas viajam, elas tiram fotos, elas conversam, tipo assim, elas conversam com, tipo, ai gente, nossa, eu vim aqui pra tal lugar, então foi muito legal, gostei muito, recomendo vocês virem pra cá. Era basicamente isso que eles faziam lá na época, só que em vez de redes sociais, eles usavam as cartas. Bom, isso também ajudava a moldar a imagem do Brasil, né? Que eles meio que falavam nas cartas sobre, né, o clima, como era naquela época, né? Mas não sobre essas coisas externas, como falavam também a cultura, né, dos povos originários, indígenas, como estava fluindo as coisas quando os portugueses chegaram lá, né, no Brasil. Isso foi muito importante para moldar uma visão do Brasil, porque o Brasil, se não fosse por isso, seria uma coisa totalmente diferente. E eles mandando assim cartas, as pessoas de Portugal já vinham com uma mente, né, pré-estabelecida de acordo com o lugar, né? E é isso, né? Eles meio que já vinham pensando naquilo, pensando que ia ter aquilo, né? Sendo que, tipo,
tem muito mais outras, né? Que ele não tinha descoberto. Isso. Sim. Bom, uma curiosidade também é que no dia 22 de abril de 1500, para ser mais exato, lá em Porto Seguro, na Bahia, os portugueses chegaram naquela época, eles chegaram nesse local. Cadê o Brasil, hein? Mostra aqui o Brasil. Aqui o Brasil aqui. Enfim, para ser mais exato, lá no Porto Seguro, na Bahia, os portugueses chegaram lá, né, fizeram descobertas sobre o nosso país. E, bom, às vezes, assim, a gente para pensar sobre o que aconteceu lá atrás, né, sobre toda a história do Brasil. E, tipo assim, a gente para pensar e fala, nossa, foi um começo de história bem ruim, assim. Mas eu acho que se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido todas as tragédias, as descobertas, o Brasil não seria o que ele é hoje, né? O Brasil, ele é um país muito rico na natureza, no caso em coisas naturais, como a nossa floresta, como o nosso ar, que por agora, assim, tá bem ruim por conta das queimas ilegais. Então, eu acho que se não tivesse tido essa descoberta, se os portugueses não tivessem tido essa descoberta do Brasil, eu acho que o Brasil não estaria como estaria hoje. Sim, então aí comprova, né, que a literatura sim pode mudar totalmente o rumo da história de um país. Então isso foi realmente muito interessante, foi muito importante. Sim, foi muito importante para a evolução do Brasil, né, para ser mais exata. Né? Foi algo importante para a nossa história. A literatura foi muito importante para essa parte do Brasil, pois eles, com essas cartas, né, as pessoas já sabiam como era e tal as coisas, e meio que isso influenciou bastante, como estava falando antigamente. Bom, e depois de tudo isso, podemos determinar que o quentismo foi uma parte muito importante para a literatura, tanto brasileira quanto portuguesa, né? Que mostra as artes, né? Os autores como Pero Vaz de Camões, José de Anchieta, né? Que foram pessoas e obras muito importantes para nossa resolução como país, né? Para o nosso crescimento, para a nossa literatura. Pois é, então, agora a gente está finalizando, né, o nosso podcast. Então, se a gente finalizasse aqui, já teria um baita conteúdo, né, muita história, já foi falado muita coisa, assim, da nossa literatura, da história do nosso Brasil. Então, nos próximos episódios, não percam, que a gente vai contar mais sobre a história da nossa literatura, a influência que eles tiveram aqui no Brasil e muito mais. Bom, finalizando aqui, queria agradecer por vocês terem assistido até o final e por estarem continuando a assistir o nosso podcast. E no próximo episódio, os meninos vão falar um pouco mais, vão falar sobre o resumo total do quentismo, vão debater um pouco sobre o quentismo, sobre os autores e suas obras literárias. E eu agradeço muito por vocês estarem assistindo até agora. E é isso.